Olá, somos o grupo composto por Ana Beatriz, Ana Luísa Souza, Isabela, José Vitor e Luana, e iremos apresentar o seminário proposto pela docente Paloma Johanna, referente à filosofia pré-socrática. Os filósofos pré-socráticos, que possuem essa nomenclatura pois antecederam Sócrates, iniciaram seus posicionamentos por volta do século VII a.C., na Antiguidade Grega, onde a teoria da mitologia já não era mais suficiente para explicar a origem do universo, ou seja, esses posicionamentos faziam oposição à convicção mitológica que não possuía validade científica. E então, nesse contexto, surge a necessidade de explicar a origem do universo de modo racional, procurando observar a natureza e dando início às pesquisas cosmológicas, o ramo que estuda a origem, a estrutura e a evolução do meio a partir de aplicação de métodos científicos. Consequentemente, os filósofos pré-socráticos ficaram conhecidos como os primeiros cosmólogos. Para os pré-socráticos, arqué seria o princípio primordial de toda a realidade, que, simplificando, seria a substância a partir da qual tudo se deriva. Entretanto, a ideia de arqué nunca foi unânime entre esses filósofos, cada um apresentava a sua própria visão da substância primordial. Com os fatos de que a Grécia Antiga não era uma região unificada e os filósofos da natureza viveram em épocas diferentes, ocorre alguma divergência entre essas teorias. Nessas circunstâncias, a formação das escolas pré-socráticas, nas quais iremos abordar a seguir. A escola pluralista acreditava que não havia um princípio único que explicasse todo o universo. Para eles, o universo tinha sido originado pela composição de diversos princípios e que esses princípios formariam a multiplicidade das coisas existentes. Por isso o nome pluralista. Ela era composta por Anaxágoras, Empédocles, Demócrito e Leucipo. Anaxágoras acreditava que a origem de tudo estaria em um grande agregado de partículas infinitas, distribuídas diferentemente para cada ser. Demócrito e Leucipo foram fundadores da teoria atomista. Acreditavam que a origem das coisas era devido à junção de partículas invisíveis e indivisíveis, denominadas átomos. E para Empédocles, a origem de tudo se dava aos 4 elementos primordiais: terra, água, fogo e ar. A preocupação da filosofia pré-socrática dos primeiros filósofos era de explicar o princípio da natureza e da ordem do mundo, as leis gerais que regem o mundo físico, denominada de cosmologia. Eles buscavam entender em um princípio lógico a natureza e encontrar o elemento primordial para a existência da vida. A escola jônica, situada em Mileto, na antiga colônia grega, atualmente Turquia, conhecida como o berço da filosofia pré-socrática, onde se destacaram filósofos como Tales de Mileto. Considerado o fundador da filosofia, defendia que o princípio de tudo seria a água. Em seus estudos na astronomia, conseguiu prever corretamente um eclipse solar, que ocorreu em 585 a.C. O estudioso em geometria encontrou soluções para vários problemas geométricos. Em uma viagem ao Egito, calculou a altura de uma pirâmide a partir da proporção entre a própria altura e a extensão de sua sombra, cálculo conhecido hoje como Teorema de Tales. Anaximandro de Mileto foi discípulo e sucessor de Tales. Acreditava que o princípio, a arqué, era o infinito, ou indeterminado. Considerado o fundador da astronomia grega, em um dos seus fragmentos dizia que o ilimitado é eterno, o ilimitado é imortal e insolúvel. Anaximenes de Mileto foi discípulo de Anaximandro. Discordou de seu mestre, pois acreditava que o elemento básico que origina e mantém todas as coisas juntas seria o ar. De acordo com o filósofo, o ar diferencia pela rarefação ou pela condensação segundo a substância. A ele se atribui um único fragmento. Como nossa alma é o ar, nos governa e sustém, assim também o sopro e o ar abraçam os cosmos. Heráclito de Éfeso. Ele acreditava que o fogo dominava o movimento dos seres e era responsável pela constante transformação. Dizia que tudo foi feito pelo fogo e tudo se dissipará pelo fogo.
afirma que o movimento determinava toda a harmonia do mundo. Segundo ele, o homem não poderia banhar-se duas vezes no mesmo rio, pela constante passagem das águas. O rio não seria mais o mesmo e o homem também não. Isso significa que nós e nossas circunstâncias estamos sempre mudando, sempre evoluindo, sempre em movimento. Portanto, nada se repete. Pouco se sabe sobre a vida de Pitágoras de Samos. Isso porque ele tinha uma vida muito resguardada, não contava para muitas pessoas. E também, a que tudo indica, ele nasceu em 572 a.C., na ilha Égia de Samos. Fala-se também na possibilidade dele ter sido discípulo de Tales, já que eles eram alguns anos de diferença, e a sua proximidade da localidade, né? E muitas histórias sobre Pitágoras dificulta na identificação de uma coisa ser verídica ou não, por conta dos seus seguidores, que espalhavam muitas mentiras, e por ele não falar muitas coisas assim. Ele até aplicou isso na Irmandade Pitagórica, que logo depois surge a escola, né? A partir disso, que tinha um juramento, que as pessoas não podiam contar o que acontecia lá, e quem contasse sofreria algumas consequências, né? Até a morte. E logo depois que Pitágoras faleceu, um seguidor dele contou de um descobrimento de um cubo, um cubo sólido, né? Alguma coisa assim. E ele foi condenado à morte, foi afogado por ter falado isso. Mesmo depois que já tinha passado, né, esse negócio do juramento, mas continuaria a lei, mesmo que Pitágoras tivesse morrido. E Pitágoras conheceu a matemática, assim, a partir das viagens que ele fez pelo mundo, né? No Egito, na Babilônia, foi onde ele mais conheceu, assim, a matemática. E aí, depois de 20 anos, ele decidiu voltar. O intuito dele voltar para a ilha de Samos, né? Era que ele pudesse praticar uma escola voltada à filosofia, à matemática, e praticar os ensinamentos que ele havia, né, conhecido. Só que Samos estava sendo governada por um governo controlador. Então, não permitia que ele fundasse a escola, né, alguma coisa assim. Aí, logo depois disso, ele foi para uma caverna, um pouco afastada dessa cidade, dessa ilha, né? E aí ele, tipo assim, apesar dele ser uma pessoa misteriosa, assim, né, não gosta de que muitas pessoas sabem sobre a sua vida, ele não se adaptou a ficar solitário ali. Aí ele meio que pagou um menino pra ele, tipo, ensinando, sabe? Ele ser o professor e o menino ser o aluno. Aí, tipo, meio que ele ia pagando e o menino ia recebendo e ia estudando. Aí depois ele ficou, tipo, uns dias fazendo isso. Aí ele parou. Ele falou pro menino, ele inventou a história que não podia mais pagar, porque tava, né, dificuldade, essas coisas assim. E aí o menino falou que não tinha problema, que ele mesmo bancaria os seus estudos. Aí ele continuou estudando, e aí Pitágoras ia passando tudo que ele sabia para o menino. Aí foi que Pitágoras tentou voltar, né, para esse lugar aí, para a ilha de Samos, né, para tentar fundar a escola e ter outras pessoas seguindo. Só que não funcionou. Ele foi obrigado a sair junto com a sua mãe e esse menino que estava seguindo ele. Foram para o sul da Itália, e aí Pitágoras teve o apoio de Milo, que era um homem mais rico e que tinha poder naquela cidade, né, no sul da Itália. Aí Milo tinha uma grande apreciação na filosofia e na matemática, né? Igual Pitágoras. Aí ele cedeu uma pequena parte da sua casa para Pitágoras ficar e fundar a sua escola, né? Porque Pitágoras foi para lá, não tinha onde ficar. E aí esse Milo cedeu uma parte da sua casa para Pitágoras criar a escola e morar. Aí depois dessa fundação, formou um grupo de 600 pessoas, né, e bem maior do que antes, e capazes de entender os seus ensinamentos, de respeitar as suas opiniões e também contribuindo com novas ideias e demonstrações. Pitágoras também ensinava que os seres eram semelhantes entre si, porque compartilhavam a mesma origem divina. A percepção divina também é uma expressão de Filolau, que é um dos seus seguidores, que tem a maior importância, assim, também, né? Um dos seus seguidores mais importantes, assim. Uma das maiores contribuições dos pitagóricos foi a tese de que todas as coisas são números, sendo que tudo que temos, que possuímos, assim, são feitos de números. E outra contribuição
da escola pitagórica foi encontrada no campo da matemática, da música e da astronomia, né? Que era tipo o que Pitágoras dominava, assim. Ele é tanto que ele foi considerado o criador da matemática, da música e da astronomia também, assim, por muitos, né? Porque é incerto isso, vai de pessoa para pessoa. E também Pitágoras foi um dos filósofos pré-socráticos e matemáticos da Grécia Antiga com maior destaque, né? Pitagóricos que são conhecidos, né, com maior destaque, essas coisas assim, que são lembrados, né, quando se fala em escola pitagórica, são Temistocleia, Filolau, como eu já havia falado, Arquitas, Aclemeião e Melissa. Esses foram os que mais se destacaram. São chamados de eleatas os filósofos nascidos na cidade de Eleia. E Parmênides é, de longe, um dos filósofos mais ilustres. Ele implementou um novo método de investigação e praticamente deu início às reflexões sobre a lógica e a ontologia. Quase toda a informação que temos sobre o pensar de Parmênides vem de um poema de sua autoria denominado Sobre a Natureza. Resumindo, a obra trata em duas partes o caminho da verdade e o caminho da opinião. Ao percorrer o caminho da verdade, o homem seria guiado pela razão, perceberia que o que é, e não iria mudar. Já a opinião, que Parmênides considerava desprezível, pois seria um ponto de vista individual, sem fundamento, e que nunca poderia corresponder à verdade. Ao escolher o caminho, se tornaria refém desse pensamento, nunca chegando à verdade. Através dos sentidos, nós testemunhamos um mundo em constante mudança. Porém, Parmênides dizia que os sentidos não nos permitiam conhecer a verdade, o ser verdadeiro e universal. Para ele, o ser é, e o não ser não é. Ou seja, o não ser simplesmente não existe, nem para o pensamento, senão existiria como ideia. A opinião faria parte do não ser, pois as opiniões mudam, não nos permite saber o que as coisas realmente são. Seria mera aparência. O que corresponderia ao ser simplesmente não poderia se transformar, seria o único e indivisível. Do contrário, seria o não ser. Parmênides acreditava que os mortais teriam a tendência a tomar o caminho do não ser pelo ser, uma vez que guiavam seus pensamentos pela opinião. Para ele, os sentidos nos oferecem uma visão enganadora, distorcida do mundo, diferente da razão. A razão humana seria o verdadeiro caminho de conhecimento do mundo e não os sentidos. Além de Parmênides, existiam outros filósofos que podem ser citados, como Zenão, por exemplo, que foi um defensor assíduo das ideias de Parmênides. Além disso, ele desenvolveu raciocínios complexos para provar que o movimento não existe, como o da flecha. O raciocínio da flecha diz que, ao ser disparada, não poderia chegar ao alvo, pois teria que percorrer metade da distância e antes a metade da metade, e assim por diante, até o infinito. Como não é possível percorrer uma distância infinita no intervalo de tempo finito, a flecha estaria, na verdade, imóvel.